mês aqui no Bom Dia Rio e no RJTV, nossas equipes registraram quase 20 acidentes. E olha que nós estamos na metade do mês. Mostrou os efeitos perigosos do trânsito para a saúde das pessoas. Agora você vai ver como o sofrimento também atinge diretamente. Tranquilas, agora passam a enfrentar congestionamentos e os moradores também perdem casa houve registro de problemas e confusão, tanto na central do Brasil quanto de milhões de brasileiros. O transporte nas nossas maiores um tormento de milhões de brasileiros que perdem diariamente horas e horas para se locomover nas nossas grandes cidades. Uma série de reportagens sobre o trânsito caótico das nossas maiores cidades. Esta noite, Tonico Ferreira e Marco Antônio Gonçalves mostram como fazer com que a classe média troque o carro pelo transporte. O modelo de transporte urbano que tem sido adotado nas cidades brasileiras, principalmente nas grandes cidades, é um modelo fadado ao fracasso, que não deu certo em nenhum lugar do mundo, porque ele se baseia no apoio ao automóvel, que é uma tecnologia que mais polui, que mais ocupa o espaço e que mais está envolvida em acidentes de trânsito. O efeito mais perverso disso é que o custo do sistema de transporte público aumenta e as pessoas que usam o sistema, que normalmente têm renda média ou baixa, precisam pagar uma tarifa mais alta, provocada, no fundo, pelo congestionamento causado pelos automóveis. Ou seja, é uma injustiça social, uma transferência de um problema, como se diz, uma externalidade negativa, e que os proprietários de automóvel não pagam, não são cobrados por isso. E esse é o problema das cidades brasileiras como um todo e do Rio de Janeiro em particular. Aí as pessoas passam a procurar soluções de moradia que sejam as soluções mais adequadas do ponto de vista de tempo de deslocamento. Tempo de deslocamento, residência, trabalho, residência. Ora, se a gente estuda a história do pensamento urbanístico no Brasil, a gente vê que o problema não foi a ausência de planos. Talvez o problema seja a ausência de vontade política em determinados momentos. Nós temos que inventar modos mais complexos de pensar a nossa cidade e, ao mesmo tempo, mais articulados. E se a gente não conseguir isso, eu acho que, mais uma vez, o Rio de Janeiro vai sair perdendo nessa conta. O Rio de Janeiro segue o mesmo padrão parecido com o de São Paulo, no sentido de não ter uma prioridade efetiva para o transporte público sob pneus, os ônibus em geral, né? Ou seja, as vias são simplesmente ocupadas por uma grande quantidade de automóveis e de veículos e há algum tipo de gestão desse trânsito, mas sem uma priorização efetiva. É perfeitamente possível fazer isso e o Rio pode ter uma circulação muito mais adequada, inclusive para se preparar para eventualmente ser a sede das Olimpíadas em 2016. Calcula-se que os prejuízos provocados pelos congestionamentos na região metropolitana do Rio cheguem a 12 bilhões de reais por ano. Em São Paulo, os cálculos oscilam entre 33 e 52 bilhões. O sistema da cidade do Rio de Janeiro é um sistema que está estruturado já há mais de 40 anos e precisamos realmente de alguma medida de melhoria nesse sistema. Nesse sentido, precisamos dar prioridade ao sistema de transporte coletivo, especialmente o sistema de ônibus, que transporta hoje 85% dos usuários de transporte público. E se a gente continuar no ritmo que estamos, ou seja, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma medida mais prática ou mais objetiva ou mais técnica dentro da cidade do Rio de Janeiro, nós corremos o risco de ter um colapso. Muitas cidades já encontraram saídas para problemas semelhantes. Curitiba é um exemplo de racionalidade no sistema de transportes há mais de 20 anos. Hoje, não existe essa rede integrada. Então, durante muito tempo se discutiu, anos e anos, sempre era o governo que queria encaminhar melhor a solução, o governo municipal, o governo estadual, mas o problema esbarrava nos operadores de transporte. Bom, agora, pela primeira vez no Brasil, os operadores de transporte é que resolvem também chegar à mesma conclusão, é de que só operando em rede, evitando o desperdício,
a emissão de carbono desnecessária, e melhorando a oferta, criando uma alternativa de transporte de altíssima qualidade, é que vai se poder chegar a um destino melhor. Então, essa oportunidade é única. Bogotá é um exemplo mais recente. Transmilenio es solamente una copia del sistema de Curitiba, pero es interesante porque se hizo una ciudad mucho más pobre y mucho más grande y mucho más desordenada. Entonces, en ese sentido, es un ejemplo que puede ser más fácilmente aplicable en otras ciudades. Los buses pueden hacer lo mismo que el metro. El sistema de bus de Bogotá, el Transmilenio, moviliza 45.000 pasajeros kilómetro-hora sentido, moviliza más pasajeros por kilómetro que el 95% de los metros del mundo. Com reflexão, planejamento e tecnologia, as soluções aparecem. E elas podem estar mais próximas do que imaginamos. Podem estar na simples racionalização do que existe, sem complicações. Sem investir uma montanha de dinheiro que pode fazer falta a outros setores carentes da sociedade. Um plano de racionalização do sistema de transporte por ônibus é nosso maior objetivo, servindo-nos como um grande guarda-chuva que ampara todas as ações propostas para uma rede integrada. A rede integrada de transporte nada mais é do que a reestruturação do sistema de transporte em um novo modelo, composto por linhas-tronco alimentadas por linhas interligadas, abrigando modernos terminais para integração e a bilhetagem eletrônica, possibilitando a fácil integração intermodal e a integração ônibus-ônibus em prazos de tempo convencionados. Por meio de vias segregadas exclusivas para os ônibus, uma frota renovada, mais confortável e moderna, com veículos articulados de maior capacidade, utilizando combustíveis limpos e com alto grau de acessibilidade para o usuário, conduzirá mais passageiros em viagens menos longas. Nova identidade visual ajudará o usuário das linhas a identificar e compreender a nova ordenação do sistema com facilidade. Os novos terminais modernos e eficientes foram pensados para atender desde as demandas de segurança e conforto, como também aos níveis de acessibilidade para passageiros com necessidades especiais. Por exemplo, a partir de plataformas niveladas com os pisos dos ônibus, entre outros cuidados. Painéis inteligentes permitem saber o tempo para a chegada de qualquer ônibus por rastreamento por GPS, ou outras informações online pelo uso de tecnologias já disponíveis no mercado. São propostas da rede integrada de transportes realizáveis a curto prazo. Corredor Zona Oeste. Um corredor alimentado por linhas integradas a partir das ligações Campo Grande-Barra-Campo Grande-Centro. Corredor Zona Sul, com ligações integradas Centro-Leblon, Centro-Ipanema e Centro-Copacabana, todas via túnel Rebouças, e Centro-Zona Sul via Orla. No centro, implantação de faixa exclusiva nas avenidas Francisco Bicalho e Presidente Vargas, ordenando o fluxo centro-bairros. Os projetos de médio prazo incluem, na Barra, inicialmente a partir da ligação Barra-Centro, via linha amarela, para alcançar em seguida o Recreio e Jacarepaguá. Corredor Ilha do Governador, com a ligação Ilha-Centro da cidade. Corredor Avenida Brasil, linhas integradas e terminais de integração ao longo da Avenida Brasil e um corredor Baixada Fluminense Centro via Avenida Brasil. E a implantação de faixa exclusiva na linha vermelha, em contrafluxo nos horários de pico.